Você, em respeito à nossa audiência, nós tínhamos uma segunda entrevista programada com a promotora Fabiola Sucassas. E ela teve um imprevisto, não vem, ela falaria, a pauta seria Programa Guardiã Maria da Penha, mas ela está encaminhando alguns áudios aqui bem dinâmicos para que a gente não deixe de abordar o assunto. Choveu muito na capital mato-grossense, ficou complicado para ela chegar aqui no nosso estúdio, mas participa, mas em respeito também ao nosso quadro Saúde e Longevidade, a gente coloca a saúde em pauta e na reta final a gente fecha colocando esse assunto tão importante na mesa, só esclarecendo para você aí que está aguardando o faleiro. E agora sim, vamos falar de saúde, ainda mais no Dia Internacional das Mulheres, aqui no nosso Estúdio Bolha. E a gente está recebendo mensagem. Marcela, onde? Corre aqui, é no Pantanal Shopping, entrada principal, você já vai ver à direita uma super estrutura. No nosso estúdio inédito, a primeira rádio que toca notícia 24 horas dentro de um shopping, colocando na mesa assuntos que te interessam. Gostou, né? Já pegou, já sabemos que a bolha é itinerante, teremos continuidade desse projeto, mas eu sou muito misteriosa, vou guardar essa informação e vamos à nossa pauta. Participa no YouTube, a gente está sem o WhatsApp por enquanto, mas a gente quer a sua mensagem no YouTube CBN CBA. Vamos embora? Partir, professor Julie, saúde e longevidade. Hoje o tema vacinação da mulher e nós estamos recebendo mais uma vez a doutora Noemi Ueno, médica, e também a doutora Rosane Hort Argenta, que é CEO da Saúde Livre Vacinas. Mulheres maravilhosas, boa tarde, sejam bem-vindas, especialmente no Dia da Mulher. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal. Rosane, hoje eu estou com uma mulher especialíssima, né, Rosane? Bem-vinda. Obrigada, Noemi. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de falar desse assunto tão importante que é saúde, né? Manutenção da saúde, prevenção. Antes de entrar na pauta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que representa esse dia? Porque a gente tem sentimentos diferentes, é um dia de luta, é um dia de receber também reconhecimento, carinho. Em poucas palavras, o que representa esse dia para vocês? Responde primeiro. Eu acho que todo dia é dia da mulher, né? E eu acho que o dia especial para a gente pensar nesse tema, a gente precisa realmente reafirmar o nosso lugar na sociedade. A gente, como diz, lugar de mulher é em todo lugar. Desde que você se qualifique, desde que você tenha coragem de assumir e vai deixar de existir aquela questão é mulher ou é homem, ou é isso, é aquilo, é competente ou não é. Eu acho que, antes de tudo, na sociedade que a gente vive hoje, a gente precisa entender que há lugar para pessoas qualificadas, né? Se fala tanto no mercado de trabalho, existem muitas vagas de trabalho que não são preenchidas, porque não tem pessoas qualificadas. Então, acho que, antes de tudo, é um dia de luta, é um dia de comemorar as conquistas, mas é um dia também da gente saber que a gente precisa seguir em frente, com coragem, determinação, fazer o que precisa ser feito. Perfeito. E para você, doutora? Pode, doutora. Eu particularmente não ligo muito para datas, mas eu acho legal comemorar. Eu também acho que todo dia é dia da mulher, né? Eu considero que eu sou privilegiada, porque eu sei que ainda tem muita injustiça, muita coisa ruim, muita coisa errada acontecendo. Mas eu nasci numa época muito boa. Eu sou muito agradecida, muito abençoada, porque, apesar de todas as dificuldades, que eu vim de família pobre, né? Meus pais não tinham dinheiro. Eu, com muito esforço, com o esforço dos meus pais, eu tenho conseguido coisas muito boas. Eu tenho conseguido estudar. Muita coisa que eu queria fazer, eu consegui fazer, como estudar medicina, fazer especialização, e depois continuar os estudos com cursos, né? Mesmo com toda a dificuldade. É uma luta diária, mas eu tenho conseguido muita coisa. E eu acho que as mulheres também de hoje também conseguem muita coisa.
a mulher consegue fazer o que ela quiser, não é? Concordo. E ela, por ser mulher, pode escolher fazer o que quiser. Se ela quiser trabalhar fora, ela trabalha. Se ela quiser ser mãe, ela é mãe. Se ela quiser cuidar da família, se ela quiser cuidar de pessoas doentes, ela cuida. Se ela quiser ser professora, ela é. Ela tem liberdade e tem capacidade para ser o que quiser. Adorei, doutora. Quer falar, professor? Estou com um dado aqui que é interessante, né? As mulheres, elas têm, em média, 1 ano e meio a mais de estudo que os homens. Apesar disso, elas recebem como renda só 79%, ela recebe só 79% da média da renda dos homens. E trabalham 2 horas e 30 minutos a mais que os homens, em média, no Brasil. Tá vendo isso? Estudaram 1 ano e meio a mais, em média, então as mulheres estudaram mais, para receber só 79% daquilo que os homens recebem. Além disso, seu tempo de trabalho é 2 horas e 30 minutos a maior. Quem quiser acompanhar, está no portal UOL, essa matéria nesse momento. E eu estava lendo Significa ontem, que a luta tem que ser feita ainda, o enfrentamento tem que ser feito. diariamente. Eu estava lendo uma pesquisa ontem da FGV, se não me engano, professor, que mostrava que mais de 50% dos brasileiros se dizem inseguros com mulheres em posições de liderança. E aí, professor, me fez pensar assim, quem organiza a casa? Que também é uma organização. E ninguém fica inseguro. Os lares são conduzidos por mulheres, mas quando é doméstico, não tem insegurança nenhuma, professor. Sim. Mas quando é fora, essa insegurança é seletiva. E olha como é importante as campanhas. Em 6 anos, essa diferença caiu 36 minutos. Sem a campanha, as mulheres estariam trabalhando 3 horas e 20 minutos a mais que os homens. Já caiu para 3 e 20 não, 3 e 6. Já caiu para 2 horas e 30 minutos. Ou Professor, seja, é necessário. eu acho que essa pesquisa está errada, porque a mulher acho que trabalha muito mais que isso, né? Porque ela tem Não, jornada dupla, doutora tripla. Doutora Noemi, Ela trabalha. está falando só na jornada profissional do trabalho, não está entrando na casa. tá. Tá? Então Tá daria falando muito de empresa. mais. Dentro da Sim. empresa, as mulheres ficam mais tempo trabalhando e recebem menos que os homens. É isso. Foi bom a senhora falar isso, para lembrar que essa estatística está falando de mulheres profissionais efetivas ou com carteira assinada. Não está falando da jornada de casa, não. Aí já o número já fica bem maior. Porque é pesado, né? É sobre isso. Mas Então a luta é essencial e vamos obrigatória. mudar juntos esse cenário. Por isso estamos aqui. Vamos continuar e esses números vão melhorar. Eu creio, professor. Eu acredito. Tem que melhorar. Precisa. Vamos então entrar na nossa pauta, porque é tão importante. E quando recebemos a pauta, eu falei, caramba, a minha rotina, né? A gente fala do que o nosso coração está cheio, é tão agitada, e muitas vezes eu mesma não consigo priorizar e ter esse conhecimento adequado. E viemos de uma pandemia. Então, por favor, doutoras, já comecem falando sobre essa importância, tentando imaginar o perfil de tantas mulheres dinâmicas para que a gente possa aqui esclarecer muitas dúvidas. Bacana, Marcela. Bacana esse seu comentário, porque é justamente o que a gente vê no dia a dia, cuidando da saúde, nesse aspecto da prevenção. Como estávamos falando, né, as mulheres trabalham fora. Agora o professor revelou um dado interessante, né? Mais horas do que os homens. Ainda tem toda a jornada do cuidado em casa, da gestão da casa, do cuidado com os filhos, da família toda. E aí, as mulheres cuidam da vacinação dos filhos, muitas vezes dos idosos que estão na família, mas e delas? Né? Tem muitas mulheres que perguntam para nós assim, mas eu preciso vacinar? Eu vacinei quando eu era criança, eu fiz todas as minhas vacinas. Mas precisa sim, né? Eu falo, você tem tempo para ficar doente? Você tem tempo para ficar 1 semana, 15 dias de atestado? Não tem. Então, é justamente por aí, né? A gente precisa falar de prevenção e chamar atenção para esse assunto que muitas vezes fica em último lugar, né? Porque são tantas prioridades no dia a dia da mulher, vamos dizer assim, da mulher adulta, em idade ativa. Se ela não se cuida,
ela pode ficar doente. Muitas dessas doenças são tão incapacitantes e têm prevenção, né? Por exemplo, nesses últimos anos, eu tenho atendido muita gente com herpes zoster, que é uma doença causada por um vírus, o vírus da varicela zoster, que é o mesmo vírus que causa a catapora. E também causa a doença chamada herpes zoster, que dá umas bolinhas na pele e dá muita dor. É uma dor, uma das piores dores que tem na medicina. E se a mulher não se cuida, ela pode pegar herpes zoster. Se ela pega, fica muitos dias incapacitante, né? Com dor, sofrendo. E sabe que eu tenho pegado até, assim, quando era, só para contextualizar, quando eu era estudante, quando eu estava me especializando lá na pré-história, herpes zoster a gente via só em pessoas mais idosas. Hoje em dia a gente está pegando pessoas bem jovens. E ultimamente eu peguei até um adolescente, um menino com 13 anos que teve herpes zoster, né? Eu queria que você comentasse sobre a prevenção dessa doença que pode ser muito ruim. Conceitua muito ela pra desconforto. gente. Como que ela tem cura? Como que é? Então, é o vírus da varicela zoster que causa. Então, a pessoa teve contato com esse vírus, ela às vezes ela teve catapora na infância, na adolescência, ou às vezes não. E aí, depois ela pode desenvolver essa doença, chamada herpes zoster. Ela dá um monte de bolha na pele, dá muita dor na região, porque dá uma inflamação na pele e no nervo da região. Sim. Então, geralmente é uma monte de bolinha meio que enfileirada, né? Em algumas regiões do Brasil, o pessoal chama de cobreiro, o nome popular. Dá muita dor, muita queimação, às vezes dá muita coceira, inflama, dá muito desconforto, né? E a gente trata com remédio, tem remédio para isso, antiviral. Às vezes tem que dar também anti-inflamatório, analgésico para melhorar os sintomas. A gente só controla ou ela cura? Não, ela cura. Cura. Extingue Só mesmo, que, né, doutora? Você consegue colocar fim. Sim, normalmente a pessoa tem uma vez só, mas eu já atendi pessoas que já tiveram mais de uma vez. É raro acontecer, mas pode, mas geralmente é uma vez só. Mas geralmente acontece mais quando a pessoa tem uma imunidade mais baixa, aí ela tem um risco maior de desenvolver outras vezes. Me lembrei da minha mãe, que tem herpes, e o meu irmão tem. Diz que normalmente quando você fica perto, tem os cuidados. E eu nunca tive, doutora. Me explica por quê. Tua imunidade é boa. Ah lá, professor. Tá vendo? Mas tem isso quando alguém da família tem essa atenção, né, doutora? Sim, pode ter sim, porque pode pegar, é contagiosa. Agora, eu não sei se você está falando do herpes labial. Labial, o nome é igual, mas é outra doença. Tem o herpes zoster, que é essa que eu falei, e o herpes simples, labial ou genital, que dá aquelas bolinhas feridinhas no lábio. Vez, se ela ficar tal. nervosa, preocupada com alguma coisa, logo sai, professor. Esse é um outro vírus. Olha aí, estamos todos aprendendo com saúde e longevidade. Sabe o que eu pensei, professor? Eu vou quebrar o protocolo, que a gente tem uma pauta tão arrumadinha, mas eu fiquei imaginando, quem está no rádio agora, para a gente fazer um exercício de voltar no tempo, tentar conversar com as mulheres que estão nos ouvindo na faixa dos 20, dos 30, dos 40, porque assim a gente consegue dar as orientações e vocês conseguem compreender a importância desse esquema vacinal, dos cuidados em cada fase da vida. A gente pode começar ali na casa dos 20, eu saí há pouco tempo, inclusive, professor. Até antes, né? Até porque agora tem vacina também. especificamente para mulher, né? HPV, né? Exatamente. Até bem lembrado, professor. Maravilha. Só me permite, Marcela, como a doutora Noemi falou tão bem dessa parte do herpes zoster, e assim, é um vírus que a gente tem da catapora pelo contato na infância, seja desenvolvendo a doença ou não, ele está lá quietinho. Por que antigamente só os idosos manifestavam o herpes zoster, que é essas bolhas doloridas que chamam, né, do cobreirão?
geralmente nas costas, ou na região glútea, ou até na região do rosto, que pode até levar à cegueira. Porque com o passar da idade, o sistema imunológico, ele vai reduzindo a sua capacidade de defesa, né? Os nossos soldadinhos do corpo, eles vão ficando cansados. E aí, acontecia isso, né? De manifestar algumas doenças. Porém, com essa vida estressada, agora, pós-pandemia, a gente tem visto, como a doutora falou, casos, olha isso, 13 anos de idade, tu tiveste um paciente. Então, o legal é que, junto com isso, veio essa vacina que hoje pode ser aplicada a partir dos 18 anos de idade. Né? Então, acima de 50 anos, a vacina é recomendada para todas as pessoas. Para o herpes zoster, para esse tipo de herpes que é o terrível aí, como a doutora estava falando. Mas, para quem tem esses fatores predisponentes, é indicado a partir dos 18. Então, é uma boa notícia. Eu lembro que eu tive, tu falaste da sua mãe, que tem herpes labial, eu tive o desprazer de conviver com a minha sogra com herpes zoster antes da existência dessa vacina. Eu até brincava com ela, né, que é tão ruim que eu não desejava isso nem para sogra. Gente, mas é muito ruim, é desesperador. A pessoa não consegue vestir uma roupa, a pessoa não consegue tomar um banho, tudo dói. Tudo é assim, como se tivesse cheio de espinhos, né? Ela falava, é como se desse relâmpagos na pele. Nossa. Então imagina, né? Mas achei bem interessante, Marcela, a tua sugestão de pauta de iniciar falando aí Mas pela só para a gente adolescência. concluir a questão da herpes, a vacina encontra onde? Tem posto de saúde, é privado, como que é? Quem está nos ouvindo agora e fala assim, eu quero vacinar. A vacina é um lançamento ainda um pouco recente, né? Sim. Há um pouco mais de um ano. Então, hoje, a gente tem ela disponível nas clínicas particulares. A gente ainda não tem essa vacina disponível no Programa Nacional de Imunização pelo SUS. Mas nas clínicas particulares a gente tem, e quem puder ter acesso, né? É muito interessante. É interessante quem está ouvindo agora, muitas vezes ouve e fala, opa, eu quero vacinar, mas aonde que eu vou? Onde começa? A partir dos 18, sem limite de idade. Rosane, quem já teve herpes zoster pode tomar a vacina? Pode. Essa é uma novidade, inclusive. Antes dessa vacina nova, a gente tinha um outro tipo de vacina que precisava esperar um ano após o episódio da manifestação da doença para poder tomar a vacina. E agora não. 30 dias após é possível fazer a vacinação. E essa também é uma pergunta muito recorrente, porque quem teve a doença não quer saber disso nunca mais na vida, né? Então as pessoas vêm desesperadas. Eu tive a doença, eu quero vacinar hoje. Tem que esperar desaparecerem os sintomas, fazer a medicação, aí sim pode prevenir com a vacina. É interessante por conta de que muitas vezes fica, né, a dor permanece por muito tempo depois de desaparecidos os sintomas. Então é interessante que a vacina ajuda também nisso. Perfeito. Agora vamos lá. A partir de quantos dias de nascida a gente já começa a tomar vacina? Ou já toma quando está no útero da mãe? Gente, já toma quando está lá no hospital. Já tem 2 vacininhas que são indicadas ao nascer. E nesse ponto, nosso país, nosso Programa Nacional de Imunização está de parabéns, né? Nosso programa de vacinação pública no Brasil é um dos melhores do mundo. Então, já ao nascer, existem 2 vacinas que são feitas e elas são oferecidas, inclusive, pelo sistema público. Existem também na clínica particular, mas é ao nascer. Pode ser ali no dia do nascimento ou 2 dias depois é indicado. A BCG e a hepatite B, que hepatite também é uma doença bem importante, né? E fazendo essa cronologia, doutoras, focando nas mulheres, hoje Dia Internacional das Mulheres, esse olhar, essa atenção, começa com desde muito pequeno, como a senhora colocou, mas as crianças, adolescentes, vamos destacar essas, a gente pode chamar de mais importantes, ou essa específicas para mulheres, específicas, né? Para as mulheres. Para quem está ouvindo, a vida é muito agitada, os responsáveis, as mulheres. Você quer começar por onde? Qual o marco de idade que a senhora acha que é interessante a gente registrar aqui, doutora?
Eu acho que assim, a gente tem muita consciência de que criança precisa manter a carteirinha de vacinação em dia. Então, o que a gente vê é que as crianças, no geral, têm a sua carteirinha de vacinação como o básico realizado, né? Na rede pública existem as vacinas básicas e existe uma complementação nas clínicas particulares. Onde que começa a principal diferença? Começa na adolescência. Como tu bem falastes antes, especialmente, e agora no mês de março, estamos com uma campanha chamada Março Lilás, que é a prevenção do câncer de colo de útero. E diz respeito justamente a essa vacinação contra o HPV, que é o vírus que causa Preciso interromper, repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com saúde e longevidade. Volta, 15h34, sexta-feira. Sai fácil, né? Sempre digo, coisa boa, professor. Sextei-vos, meu povo, ainda mais 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Cá estamos nós, professor, mas Deus é maravilhoso, né? No estúdio Bolha, dentro do Pantanal Shopping, conversando com mulheres competentes, maravilhosas, unidos ao Ministério Público do Estado para o faleiro que realmente interessa. Ô, sorte! Verdade, né? E uma sexta-feira. Que Sexta-feira, é? Dia das Mulheres, 8 de março. Pena que o senhor não pode beber um vinho. Não, estamos na quaresma. mas as mulheres lá de Eu casa vou pedir podem. a As mulheres aguinha de no casa copinho podem. para o senhor, É. sabe, imaginar. Aquele copinho branco, né? Dá uma Isso. sensação de branquinha. Eu vou... Só pra Aquele gente dá brindar. gatilho. Aquele dá Aquele gatilho na sexta-feira. Brinde de sexta-feira. Nós tivemos todos os dias, hoje não, acho porque é sexta-feira. Falando, vamos colocar esse negócio aqui, senão o programa não termina. É isso. Né? E ainda vem aquelas bolinhas assim da água. Ai, professor, a gente trabalha, mas se diverte. Olha só, você que está no Bom e Velho Rádio, muito obrigada pela sua companhia. A gente está sem acesso ao WhatsApp. Se você não me segue no Instagram, segue lá e manda sua mensagem, @soumarcelavasconcelos. Ou também, se preferir, no nosso canal no YouTube, CBN, CBA. Comenta, deixa o seu boa tarde. Quer homenagear qual mulher aí da sua vida? Manda para cá. E também as perguntas, é claro, para as doutoras, recebendo no nosso quadro Saúde e Longevidade, a doutora Noemi Ueno e também a doutora Rosane Hort Argenta. E a gente está falando de vacinação das mulheres. Antes do repórter, de forma muito elegante, nos interromper, a senhora falava sobre aquele esquema vacinal a partir da adolescência. E eu vou pedir, doutora, para falar do HPV, porque muitas mães, pais responsáveis tem dúvidas, de repente já passou da idade, passou ali, né, dos 14, 15, não sei, ela ainda pode, os cuidados, explica pra gente. Bem interessante, Marcela, esse assunto. E é realmente um tabu, um assunto muito desconhecido e muito importante, porque essa vacina, ela previne contra o câncer de colo de útero. E, diferente do que as pessoas pensam, não tem nada a ver com o início da atividade sexual. A vacina é para desenvolver anticorpos. Então, quanto mais cedo fizer a vacina contra esse vírus, hoje essa vacina é indicada não somente para meninas, né, para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade. Então, quanto mais cedo fizer essa vacina, melhor é a resposta do sistema imunológico. Então, assim, deu 9 anos de idade, bora vacinar. Existe vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humano, na rede pública e existe também nas clínicas particulares. Existe a quadrivalente agora na rede pública e existe a nonavalente nas clínicas particulares. E é indicado não somente para o adolescente, né? Em qualquer idade, a vacina é indicada dos 9 até os 45 anos para homens e mulheres. Quanto mais cedo fizer a vacina, melhor o resultado. Mas antes tarde do que nunca. Sob prescrição médica, ela é indicada, inclusive, além dos 45 anos, para aquelas mulheres que já estão em tratamento, muitas vezes de câncer de colo de útero, causado por esse vírus. E esse vírus, ele causa outros tipos de câncer também, não somente de colo de útero. Ele causa câncer de orofaringe, câncer de regiões anal e genital. Então, por isso que é para homens e mulheres.
Falando em câncer do colo do útero, é importante também lembrar. Bom, para quem não sabe, né, onde fica o colo do útero é na entrada do útero. O útero é um órgão que fica aqui na barriga, na parte de baixo. Na mulher não grávida, é mais ou menos assim, né? Do tamanho de um punho, assim, ele fica fechadinho. Aqui embaixo do útero tem a vagina. Na entrada do útero fica o colo do útero. Ele pode ser prevenido não só com vacina, mas também com a visita ao médico ginecologista, com um exame muito, muito simples, que é o Papa Nicolau. Né? Que as meninas e mulheres é recomendado fazer todo ano. Mas uma coisa invalida a outra, né? Não. Deve vacinar não, e... exatamente, as Sim. duas coisas. Sim. Uhum. E fazendo o relógio, ele joga contra, professor. Ele está acelerado aqui. 15 anos, uma marca ali adolescência. A partir daí, na faixa dos 20 ali, antes de chegar nos 30 anos, qual o olhar mais atencioso para qual imunização, doutores? Bem interessante esse rumo de conversa que a gente tomou, porque assim precisa esclarecer a população com relação a isso. Olha só, vou falar uma coisa para vocês que muita gente tem dúvida e se espanta quando a gente fala. Precisa vacinar contra a meningite. O adolescente, ele muitas vezes ele tem, como nós falamos, né, o sistema imunológico muito bom. Então, ele não fica doente, mas ele carrega o vírus, a bactéria, para os vovozinhos que estão em casa, para as crianças menores, e ele é esse agente de transmissão. Então, como essas vacinas também não são assim de tanto tempo atrás, tem algumas vacinas que têm 10 anos, 15 anos, então é importante mesmo no adulto jovem olhar a carteirinha de vacinação se já fez todas as vacinas contra a meningite, porque é muito importante. E se perdeu a carteirinha, doutora? Quando não tem nenhum registro, geralmente, se fez a vacina na rede pública, existe um sistema integrado que mantém lá os dados, né, pelo cartão do SUS. Quando fez em clínica particular, geralmente também é possível resgatar a carteirinha de vacinação. Quando não tem nenhum registro, é indicado que repita. Na dúvida, se você fez ou não fez uma vacina, repita. Porque não existe overdose de vacina. Não tem problema de você tomar uma dose a mais. O que a vacina faz? Ela estimula o sistema imunológico a produzir defesas. E o nosso sistema imunológico não vai produzir defesas em excesso. Quando nós tivermos um número suficiente de anticorpos, eles vão ficar lá. Né? Então... Entendi. Tem gente que pensa assim mesmo, né, professor? Júlio, faz mal, não vou tomar. Tem essa dúvida. Eu tenho... Open bar de vacina. Olha, ela tá inovadora hoje, professor. Doutora, dá para fazer assim, uma espécie de uma listinha de compra? Quais são as vacinas que a gente tem ao longo dos anos? Aos 12 anos, HPV cedo começa lá aquelas vacinas, depois aos 12 anos... Você tá fazendo depois... prova para mim, né, professor? Isso, fazer uma lista. Assim. A gente já passou dos 15 anos da adolescência, professor, já estamos nos 20. Pois é, mas eu quero uma lista lá. A mãe tá lá pensando assim, eu tô com uma filha de 5 anos, eu vou ter que ir cobrando dela a vacina, eu levando ela que período? Sim, como que seria mas é interessante. Olha lá. Então, pensando em todas as vacinas da criança, né? Aí tem todas aquelas lá: sarampo, cachumba, rubéola, varicela, poliomielite, meningite, tétano, febre amarela, gripe, hepatite A, hepatite B. Aí vem ali no adolescente. A gente já falou da HPV, aí vem varicela, vem DTPA, né, que tem também na rede pública. DTPA é o quê? A difteria, tétano e pertussis. Prova oral, ao vivo, e a doutora está gabaritando o negócio aqui. É interessante assim, ó, porque existe uma confusão. A gente tem, quem trabalha com vacina, tanto no posto de vacinação como na rede particular, a gente tem os apelidos, né, para as vacinas. Às vezes fala assim, a tríplice. Eu já fiz a tríplice. Que tríplice? Existe a tríplice viral e a tríplice bacteriana.
Então, são duas. Aí existe a tetra, mesma coisa. Sim. Existe tetraviral, tetrabacteriana e a tetra, que é da gripe. E tudo é tetra. E a da dengue, que agora está super na moda, também Sim. é tetra, porque é 4 tipos de vírus. Sim. Então, a da dengue também é interessante, né? Que agora, a partir dos 9 anos, E da Covid, né? indicada. Não podemos esquecer. Da Covid. Da Covid, inclusive, foi aprovada anteontem uma nova vacina da Moderna no Brasil. Mas a gente tem uma previsão de chegada de novas vacinas aí. Vamos Doutora, seguindo na provinha, então. Tá gabaritando, doutora. A senhora Pode falou da tirar 10. vacina da dengue, tem muita gente na expectativa. Aqui na capital mato-grossense, já é possível encontrar, doutora? A senhora tem essa informação? Assim, aqui, Mato Grosso não foi contemplado pelo programa do governo federal na distribuição de doses de vacina pelo SUS. Então, eles tiveram alguns critérios de elegibilidade de acordo com o tamanho das cidades e com o índice de infecção. O que acontece? Nós temos essa vacina, já tivemos essa vacina disponível nas clínicas particulares, entretanto, com a aquisição pelo governo federal, ela foi descontinuada para as clínicas particulares. Agora, o laboratório buscou parcerias para a fabricação de maior número de doses, então a gente está aos poucos, bem aos poucos, procurando restabelecer o fornecimento dessas vacinas contra a dengue, mas apenas nas clínicas particulares. Perfeito. Muita gente aguardando, doutora. Muita gente aguardando. Essa resposta. Muita gente pesquisando. Ontem eu estava, inclusive, em um supermercado e aí uma senhora me abordou, falou, fala sobre esse assunto, a gente está esperando. E ela disse que recebeu uma mensagem no WhatsApp falando que era um laboratório, pedindo para ela pagar 50% para poder reservar, que ia receber. Era um golpe, ela não fez, aí mostrou para os filhos, tudo. Falei, olha isso, professor, na expectativa de uma vacina de dengue, já tem gente até isso fazendo esse tipo de... Gente, que pecado, né? Brincadeira. Doutora, eu queria que falasse um pouquinho sobre a questão dos tempos da vacina. O que está acontecendo? Nós entramos numa fase de gente doida e com poder na mão, que é um negócio complicado. Há 15 dias, por exemplo, o governo de Minas Gerais fez uma fala praticamente desmotivando todo mundo a tomar vacina. Né? Que lá em Minas Gerais vai fazer isso. Já tivemos o presidente da República falando isso. Infelizmente, eu vi essa semana, e foi exatamente essa semana, segunda-feira, né? Num grupo de várias pessoas, um médico desqualificando a vacina de Covid, por exemplo, pela questão do tempo que ela fez. Prova que está tendo de novo porque ela não cumpriu, tá? E a gente parece que esquece que morreu 700 mil pessoas esses dias e hoje tem gente morrendo mais de dengue do que de Covid. Eu não sei, assim, parece que as pessoas não olham para os números. Queria que a senhora falasse por que umas são mais rápidas, outras são mais lentas para chegar até o resultado final. Sabes que é uma pergunta diária também. Sim. Eu fui estudar cronologicamente para ver como é que era, realmente para poder falar com propriedade sobre isso. A tecnologia que foi utilizada para desenvolver as vacinas do Covid, ela iniciaram o estudo dessa tecnologia em 1984. Sim. Mas como não era urgência, Sim. deixa lá na prateleira. Então foi. Algumas vacinas utilizaram essa tecnologia, né? E aí, quando foi necessário, então o estudo já estava iniciado. Então foi rápido, por quê? Porque todo mundo deu foco para finalizar aquele estudo e também porque já era um caminho conhecido. Sim. Agora, é importante a gente citar que não é somente a vacina do Covid que usa essa tecnologia. Sim. Eu estava falando antes das vacinas contra a meningite e a gente tem vacinas que são desenvolvidas com a mesma tecnologia. E criou-se essa cultura de questionar a vacina do Covid porque gerou, na época, né, muitas dúvidas. Mas não é verdade. O que acontece... Sem falar o investimento que teve, né? Exato. Nem se compara com as outras. Foi o mundo inteiro Sim. investindo em pesquisa, em tecnologia para conseguir desenvolver, porque todos estavam em risco. Sim. Todos. Então foi o mundo inteiro voltando a atenção para esse estudo e é por isso que realmente assim a gente
graças a Deus, graças a todas as facilidades e todo o desenvolvimento que se tem hoje, é que foi possível desenvolver a vacina de forma mais rápida. Haja vista que agora essa vacina contra a dengue, embora também ela já tenha mais de 4 anos de estudo, também foi um desenvolvimento rápido. E hoje em dia todo mundo quer a vacina contra a dengue. Então, essas vacinas são seguras. Eu fiz nos meus filhos, não tenho medo. Eu falo assim que o que acontece? A vacina, ela tem o vírus, na verdade, ele tem uma capacidade de mutação tão grande que ele dribla a vacina. Então, por isso que precisa revacinar depois de um tempo. Sim. Então, não só a vacina não tem capacidade de produzir uma alteração no seu DNA ou qualquer outra coisa que se possa imaginar, como ela, com o tempo, ela precisa ser reaplicada, porque perde a quantidade de anticorpos, né? Então, nem tem esse poder todo, não. Além do mais, se a maioria da população virar jacaré, eu prefiro ser jacaré também do que ser homem. O que adianta eu ser homem se a maioria é jacaré, né? É verdade. Seria numa boa, sem problema nenhum, né? Doutora Noemi, a gente caminha aqui para o final e já estamos todos nos adaptando, então já peço desculpa também, sai um pouco da nossa rotina, mas as duas sempre trazem muito conhecimento, algo que queira destacar, alguma atenção. Hoje é Dia da Mulher, a senhora que tem esse compromisso com a comunicação, as duas sempre aqui ativas, esclarecendo dúvidas, trazendo para perto as pessoas. Fiquem à vontade, por favor. Olha, eu agradeço muito. Desculpa. Imagina. Agradeço a oportunidade que a Rádio CBN dá, e hoje nós estamos numa instalação especial para falar desse assunto que é importante, né? Todos os meios de comunicação são importantíssimos para a gente divulgar a informação. E sabe que mesmo as pessoas bem informadas, às vezes ficam... Eu mesma sou exemplo. Na nossa rotina, a gente esquece da gente mesmo. Então, às vezes é bom alguém lembrar, olha, tem essa vacina, toma esse cuidado, olha, tem isso, tem isso. Então, essa é uma oportunidade muito grande. E é muito bom estar com, por exemplo, a Rosane, profissionais, experts de excelência para falar sobre assuntos relevantes, né? Muito obrigada. E a gente adora recebê-las e compartilhar nesse formato aqui. E também desejar, né, que o caminho de vocês seja cada vez mais iluminado, a missão de vocês é linda, é tão importante, e através dessa generosidade em compartilhar conhecimento, todo mundo sai ganhando, viu, doutora? E a senhora, doutora, fala tão bem que eu acho que tem que estar aqui mais vezes também, né, professor? Exato. E vacina que é tão importante, né? Salva vidas. Passou na prova oral ao vivo. Nós eu nem acho começamos. que eu falei demais, não, né? nem começou, né? A Nem doutora começou. Noemi tá falando de cuidar da gente mesmo, né? Eu fiquei pensando na sua área, né? O protetor solar, às vezes a gente sai correndo, não tem tempo de passar, né? Tão importante. Mas depende, ela ensinou, nem todo mundo. Quando falou, ei, minha doutora falou que também não é assim, é equilíbrio, né, doutora? Isso aí, Aprendemos bom senso. Exagero, até remédio faz mal, né? Exatamente. Essas questões. Mas vacina não tem exagero, né? Vacina não Nem tem overdose. Não tem overdose, legal. Como que ela falou? Open bar, gente. A Julie vai ter que fazer essa festa pra gente. Open bar de vacina. Open bar, lá na clínica. Olha, eu sou um exemplo disso. Agora não tem registro já no SUS, a gente resolve esse problema. Mas toda vez que eu fui viajar, eu tive que tomar a vacina de febre amarela, que eu desapareço com a minha carteirinha. Eu devo tomar já umas 5 ou 6. E ela dói pouco, né, professor? Agora não, agora tem registro, a gente vai lá, já puxa Agora o registro. registra pelo site, Isso. a da febre amarela. Agora tá mais fácil. Mas vocês estão aqui falando de prova oral, eu fui conferir, tá? Eu busquei uma cola aqui para ver se eu falei de todas. Passou? Tá no azul? Falamos de todas, olha que bonitinhos. Sem ler. Sem não ler. Tá lendo, professor. Tem uma questão aí também muito importante a gente entender. Quando a mulher ela tem cuidado com as vacinas dela, automaticamente ela tem cuidado com os filhos ficam educados a tomar vacina. Isso é muito importante porque gera uma cultura da vacina. Né? Cultura. E aí não é a questão de ser mulher, é a questão muito mais de ser mãe, né? Hábito, né? Isso. Hábito. Você cria, e aí você não vai criar lá um negacionista, né? Que vai ficar negando a questão da vacina. Perfeito, doutoras. Muito obrigada. Sexta-feira que vem tem mais. A gente deseja um excelente fim de sexta-feira. Comemorem muito.
e que a gente possa se reencontrar. Um excelente final de semana para vocês também. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Boa sexta-feira para todo mundo. Obrigada a vocês. Parabéns pelo estúdio. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela oportunidade.